Olá, minhas lindas, como vocês estão maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, compartilha, deixa o like, comentário, vocês já sabem. E se eu apareço de fones é porque hoje a gente vai ter reagindo. E hoje reagindo a um relato de parto. Peço perdão a vocês de início pela qualidade do áudio desse vídeo e de alguns outros. Os nossos microfones profissionais estão agora na assistência. Tivemos um problema ali e nos pediram 30 dias. Então não tem como eu ficar 30 dias sem trazer conteúdo, sem trazer informação para vocês. A gente vai com o que a gente tem, tô usando um aqui, mas o importante é o conteúdo. Hoje nós vamos reagir ao relato de parto da Gislaine Campos, tá? Não assisti, como de costume. A única coisa que eu sei é o que ela escreveu no título, que diz relato de parto do SUS, no SUS, desabafo, violência obstétrica. Então a gente vai assistir e vamos comentando sobre. Vamos lá. Bom, mas hoje o vídeo é sobre o meu relato de parto das minhas meninas, que foi uma coisa que vocês me pediram bastante, né? Desde o dia que eu comentei num vídeo de perguntas que eu tinha sofrido maus tratos no meu parto da Maria Clara, né? Exatamente no parto da Maria Clara. No da Radassa foi pós-parto, uma pequena chateação que eu tive, mas nada comparado com o que eu sofri no parto da Maria Clara. Foi um vídeo que eu relutei bastante pra gravar, porque eu fico com medo de algumas mamães que ainda vão ter filhos, que já teve filhos, assistirem esse vídeo e ficar com trauma, coisa e tal. Mas depois eu pensei que isso vai ser bom pra alertar várias de vocês, a questão de buscar o direito de vocês e não deixar isso acontecer. A gente tem que ser informado, tem que buscar informação pra gente chegar no lugar que a gente chegar e a gente saber o que fazer, saber o que falar, saber como agir, tá bom? E não é porque aconteceu com a Fran que vai acontecer com você. Isso serve de alerta pra você, mamãe, que ainda vai arrumar o seu filhinho ou que está gravidinha, tá bom? Então vamos lá, eu tive 2 partos, né? Como vocês sabem, eu tive a Radassa de 6 aninhos agora, Maria Clara que tá com 2. Os 2 partos foram cesarianos, tá bom? Eu vou contar a história da Maria Clara, porque o da Radassa é bem pequeno e é onde eu sofri maus tratos de verdade, foi no parto da Mariazinha, tá bom? Então vamos lá, quando eu estava com 38 semanas, eu comecei a passar bastante mal. Eu já estava sentindo as contrações de treinamento, que a gente faz, que é normal, né? Mas chega um momento que você sabe que não é de treinamento, é diferente a contração. Liguei pra minha ginecologista, só que o meu plano só cobria consulta, não cobria parto, não cobria nada disso. Então, quando você passa mal, aí dessa forma, o meu plano não cobria, né? O meu plano era consultas de segunda a sexta pra fazer o pré-natal. Mas se acontecesse alguma coisa durante a semana, fora do horário ou final de semana, eu teria que ir em hospital público mesmo, né? Um verdadeiro SUS. E aí, gente, eu comecei a passar mal, mandei um WhatsApp pra minha médica, falei aquilo que eu tava sentindo, ela falou, não é normal, pode procurar o hospital, porque você já tá com 38 semanas, tem bebê que nasce com 38 semanas, então pode ir sim. Aí eu fui, gente, cheguei lá, tô com muita dor, bastante dor mesmo, fiz a consulta com o médico fez o toque, disse que eu não estava com dilatação, e que com certeza eu estava nervosa, ansiosa, mas que não era dor, né, assim, pra nascer o neném. Mas eu falei que tava com muita dor e que a dor tava vindo como espaçado de tempo, não era aquela dor que dava, parava e depois vinha, ela tava vindo assim, sempre, sabe, como se fosse contração mesmo. E aí ele falou assim, olha, eu vou te aplicar um remédio, porque você tá muito ansiosa e tudo mais. Me sentei na cadeira e, assim, eu pensei que ele ia aplicar um Buscopan, que é o remédio certo pra mulheres que estão sentindo dor na gravidez, né? Pra acalmar a dor, que poderia ser contrações de treinamento, mas ela estava muito forte, então eu tinha que fazer alguma coisa pra acalmar o meu corpo, porque estava doendo bastante. E aí, gente, ele pediu a enfermeira pra aplicar um remédio em mim, a enfermeira não falou o nome do remédio e foi aplicando. Quando ela começou a aplicar o remédio em mim, eu disse pra minha mãe que eu não tava passando bem, eu não tava conseguindo respirar e eu tava sentindo muita falta de ar e minhas vezes começou a escurecer. Eu falei isso pra minha mãe chamou a enfermeira, que chamou o médico não quis vir, e ele disse, não, fala pra ela que ela tá nervosa, o remédio daqui a pouco faz efeito, ela só tá ansiosa, porque esse remédio não vai dar nada nela. E eu falando com a minha mãe, aí de repente, a minha mãe viu minha mãe conta que eu fiquei branca, né, pálida, perdi toda a cor, e assim, comecei a ir embora mesmo, desmaiar, ir embora, eu não tava respirando, e a glote começou a fechar. E aí as pessoas do hospital que estavam lá esperando pra ser atendidas, outras estavam na sala de espera, outras estavam tomando injeção junto comigo, começou a gritar o médico, porque realmente não é uma pessoa grávida, desmaiando, indo embora, porque isso é muito perigoso. O médico não fez nada, gente. As enfermeiras que foram lá dentro, pegou aquele treco lá de fazer assim o coração da gente, e uma delas veio já me aplicando um antialérgico e tudo mais. Aí na hora que ele viu isso, e as pessoas começaram a gritar com ele, disseram que ia chamar a polícia, porque ele não queria me atender, que eu estava passando mal, eu estava tendo uma reação alérgica da vacina, da injeção, e ele falou que eu tava nervosa, né? E nisso minha mãe ficou nervosa realmente, minha mãe começou a gritar com ele, que se acontecesse alguma coisa, ela ia buscar o direito dela e tudo mais. E aí nisso elas me aplicaram uma injeção, um antialérgico, eu voltei. Na hora que eu já voltei vomitando, aí eu já voltei com o meu coração disparado, né, com uma pequena disritmia. E aí, gente, quando eu cheguei no hospital, que eu tava com essas contrações fortes, que a enfermeira até falou que poderia me deixar de observação já que eu estava com 38 semanas, que ele falou que eu tava nervosa, ele disse que não tinha leito, que não tinha quarto, que o hospital estava cheio, e não sei o que tem, que passou que virou que eu estava nervosa e na ignorância, né? E aí, quando eu dei esse problema, no estado de dedo, gente, eles arrumaram um quarto, arrumaram um leito, arrumaram uma cama, arrumaram tudo pra mim, sabe? Porque o quê, né? Porque fez merda, viu que fez merda, aí ficou apertadinho, como se diz. Aí arrumaram um quarto pra mim, um leito, eu fiquei internada por 4 dias.
E aí, eu tava sentindo pequenas dores, sabe? Ficou aquelas pequenas dores, eu tava sentindo as contrações, mas bem pequenas. Fizemos uma ultrassom pra ver se o líquido amniótico tava certinho, tava. Ele me deu alta. Aí ele me deu alta quando foi no outro dia que eu fui fazer minha consulta, né, regularmente com a minha ginecologista. E aí, quando ela foi me examinar, ela falou assim que eu tava com o coração muito disparado e que não era normal pra uma grávida. Eu contei pra ela tudo que tinha acontecido. Ela me perguntou o medicamento que eu havia tomado e o medicamento que o médico havia me aplicado, gente, chama-se Tramadol. Esse remédio é um remédio muito forte. Ele é para pessoas que têm câncer, que faz tratamento de câncer, ou para quem faz tratamento assim de dores muito fortes, sabe? Muito forte mesmo, como uma fibromialgia muito aguda, assim, pessoas que já têm problema de outras coisas, dor crônica, enfim, é um remédio muito forte que nunca é para uma grávida. Segundo ela, isso é a primeira vez que ela vê um médico fazer isso, porque normalmente o remédio para dores de uma grávida é o Buscopan, isso é lógico. Gente, vamos lá então. Primeiro, do início. Só a fala desse profissional em dizer que não é dor, você só tá nervosa, já caracteriza primeiro uma desumanização. Eu não posso medir a dor do outro pela minha régua ou diminuir esse sentimento, né? Segundo ponto importante. Existem sim mulheres que sentem pródromos muito intensos. Ou talvez fosse até uma contração já de início de fase latente, mas que ainda não tinha resultado numa dilatação, porque talvez o colo estivesse ainda terminando de afinar. Colo afina para depois dilatar. Então talvez ela estivesse sim com contrações intensas, já de uma fase latente, mas o colo ainda estava terminando ali de afinar para dilatar. Em casos como esse, muitas vezes tem obstetra que sim recomenda o uso do Buscopan composto, Buscopan duo. Por quê? Eles agem diretamente lá no útero, cessam um pouquinho de contratilidade uterina, os movimentos de contratilidade, e relaxam essa musculatura, traz um alívio da dor. Buscopan, é só você lembrar que é a medicação que a gente usa quando está menstruada. É uma medicação para ação uterina. O primeiro erro aqui foi ele ter desmoralizado, enfim, desconsiderado a dor dela. Segundo erro, aplicar Tramal. Gente, Tramal é uma medicação fortíssima. Quando a gente toma opioide, e eu digo isso porque eu tomo Tramal, para dor crônica, no caso. E é tão forte que ele me causa alucinações, no início, né? Hoje meu corpo acostumou, preciso passar pela morfina, depois eu fui tomando isso, enfim. Como eu sou da saúde, a gente tem que entender a gravidade do que causa cada medicamento. Então, mas eu já precisei usar Tramal e, sem estar grávida, ele já me causou tonturas, a sensação de que você realmente sente dificuldade de respirar. Eu não tenho alergia, tá? O caso dela pode ser que talvez tenha sido esse, porque ela sente a glote fechar. Eu vou falar sobre isso ainda. E é uma medicação extremamente forte. Quando eu comecei a tomar, a primeira vez que eu tomei, por exemplo, eu tive até alucinação, assim, devaneio mesmo do opioide, da medicação forte. E imagine isso numa gestante que tem um bebê ali ligado pela corrente sanguínea. Como é que eu faço uma medicação intravenosa forte como essa? Gente, Tramal é utilizado para pós-operatório. Eu também nunca vi gestante usando Tramal. Enfim, além de escrever, a gente nem sabe como é que foi essa triagem, se ela deixou claro que tinha alergia ou não. Talvez ela nem soubesse, porque acho que ela nunca usou esse medicamento. Às vezes nem sabe, mas de qualquer forma não é uma medicação indicada para gestante. Gestante não pode tomar todo tipo de medicação. E essas intensas, muito menos. Aí vem a enfermeira, aplica sem avisar o que é. Quando a gente faz enfermagem, digo isso porque sou da área, né? Nós somos ensinados a checar o paciente a todo momento. Existem os 9 certos, né? Então eu preciso, qualquer pessoa, qualquer um de vocês aqui que passou por uma rede de saúde, pelo hospital, você foi numa UPA, qualquer sistema de saúde, qualquer serviço, e precisou receber medicação, você vai perceber que a enfermeira chega e diz: confirma seu nome completo, sua data de nascimento, por favor. É porque a gente não sabe quem é você? Não é isso. A gente está com seu nome, sua data de nascimento, todos os seus dados lá na nossa prescrição da medicação, e ainda tem ali a sua prescrição que a gente precisa evoluir no sistema de sua guia. A gente tem todas as informações possíveis sobre você, por segurança. A gente pergunta para confirmar.
nome, para saber se é esse mesmo paciente, para não dar medicação errada. Fulano, senhora, mãezinha, eu tô aplicando aqui tal e tal medicação. Por exemplo, o Tramal. Se eu fosse aplicar um Buscopan, eu apliquei o Buscopan. Pode ser que você sinta a boca seca, por exemplo. Pode ser que você sinta a visão turva, mas já ela volta. Se passar disso, você me avisa. Gente, ao que tudo indica, né? Acho que nem pra ela explicaram o quadro. Provavelmente foi um processo alérgico, né? Ou qualquer outro, para ela ter precisado do desfibrilador, né? Desfibrilador são as pás que a gente coloca no paciente para chocar, né? Com o ritmo cardíaco. Então, muito provavelmente ela trazia ali talvez até uma parada. Ela não sabe, né? Exatamente qual foi o quadro que ela teve, mas isso é uma coisa muito grave. E digo a você, Francislane, Deus esteve contigo a todo momento, porque quando a gente encontra uma gestante que precisa ser desfibrilada para voltar a ter ritmo cardíaco, como é que tá esse neném? Dificilmente a gente consegue manter também o ritmo do bebê, porque se a mãe não respira, ela não manda oxigênio. Se ela não consegue mandar oxigênio, perdendo oxigênio, enfim. Graças a Deus, nada disso aconteceu. Deus esteve a todo momento, claramente, né, nesse período, nesse processo. A gente não está falando só de violência obstétrica, como diz o título do vídeo, mas de negligência médica. Existe diferença, tá? E quando o médico se recusa a vir prestar o socorro de uma negligência, de um erro que ele mesmo cometeu, aí que a coisa piora, né? Mas vamos continuar. Ela ficou abismada, ela não sabia o que nem falar, né? E assim, o perigo, gente, é que nesse momento que eu desmaiei, Mariazinha ficou sem ar na barriga. Então ela podia nascer com alguma deficiência, assim, de respiração, com algum problema de saúde por conta de um erro médico, por conta de um procedimento bobo de uma pessoa que tá ali, não sei porquê. Porque eles fazem um juramento pela vida, pela saúde, e na hora que eles estão num problema assim, fazem essa palhaçada, né? Mas enfim, gente, aí a minha médica me falou, Fran, você não tá normal, você não pode ficar desse jeito, principalmente porque você já tá de 38 semanas e meia. Eu vou fazer assim, vou te mandar pro hospital de novo, porque eles vão ter que te atender ou te internar, porque isso não é normal. Peguei a guia da doutora, fui ao médico, graças a Deus o médico estava de plantão, era um anjo. Ele me examinou, falou, realmente, isso não é normal, mas o seu bebê tá bem, houve o batimento cardíaco, você não tá com dilatação, o que você vai fazer? Vou te dar uma guia pra você ir no hospital especializado em coração, você vai fazer um elétrico pra mim e vai me trazer, tá? Se tiver alguma alteração, a gente deixa aqui internada até o dia do parto, a gente tá acompanhando como que vai ser. Fiz o exame, levei ela pra ele, mas graças a Deus, ele disse que era só uma disritmia que poderia ter sido causada pelo remédio, né, que eles me aplicaram. Como eles me aplicaram o remédio, eu dei a reação e eles demoraram a vir com o tratamento pra essa reação, com certeza me deu essa disritmia no meu coração, que ele falou que ia passar com o tempo, então que era pra mim ficar calma, tentar repousar, pra que isso passasse, né? Então foi o que eu fiz. Voltei pra casa, e aí quando eu completei 39 semanas, eu comecei a sentir a dor novamente. E aí eu disse, não, eu não vou pro hospital à toa, porque lá, gente, eles tratam a gente desse jeito lá, sabe? Assim, eu fiquei meio traumatizada. Eu disse, não, só se a dor apertar mesmo que eu vou e tudo mais. Aí, gente, eu comecei a sentir dor no período da manhã, a sentir as contrações, e ela só foi aumentando, o espaço de tempo ficando curto. Quando foi 5 horas da tarde, não, 3 horas, 3 e meia, 4 horas, meu tampão saiu, sabe, o tampão que a gente tem. Depois que o tampão saiu, todas as vezes que eu tinha contração, eu perdia sangue. Então, assim, eu sentia contração, vinha o sangue. Sentia contração, vinha o sangue. Quando foi 5 horas da tarde, minha mãe falou, não, agora você vai pro hospital, porque você tá tendo a contração muito próxima e você ainda tá perdendo sangue. Mandei uma mensagem pra minha médica, ela falou, não, você não pode ficar em casa, vai pro hospital. Cheguei lá no hospital, a médica que estava de plantão me examinou, fez o toque e falou que não estava na hora do neném vir, que estava muito cedo, eu estava de 39 semanas. Ela falou que estava muito cedo e tudo mais. Eu expliquei pra ela que na minha primeira gravidez eu tive cesariana. Aí ela falou, não tem problema, agora você pode ter um parto normal, não tá na hora de nascer, a gente só faz cesariana aqui no hospital quando você tá com 42 semanas. Tudo bem. Aí eu continuei sentindo dor. Ela falou, olha, vamos fazer uma coisa, fica ali fora enquanto eu vou atender as outras pessoas, se a sua dor aumentar, você me chama. Aí eu fiquei lá fora, gente, a dor só ia aumentando, perdendo sangue. Tarde, né? E de repente a enfermeira-chefe falou, doutora, ela tá sentindo... Peraí. Lembrando que a orientação da OMS é para a partir das 41, tá? Não chegar às 42. Não é para chegar às 42 para aí sim tomar uma iniciativa. É chegar às 41. Que loucura. Mas, enfim, a orientação da OMS e do Ministério da Saúde. Sangue, só aumentando, perdendo sangue. E aí a gente foi ficando tarde, né? E de repente a enfermeira-chefe falou, doutora, ela tá sentindo muita dor e tá vindo espaçado de tempo. Por que a senhora não deixa ela na sala de preparação de parto? Pra gente ver como é que ela vai proceder à noite. Aí foi o que eles fizeram, me colocaram nessa sala de parto, porém, me tacaram o Buscopan de 6 em 6 horas na minha veia. Então, assim, eu tava sentindo o Buscopan não tirou a dor, eu continuei sentindo a contração toda hora, perdendo sangue. Toda hora que vinha a contração, eu perdia sangue, gente.
E ali foi, ela me levou pra esse quarto às 6 horas da tarde. E eu fiquei até no outro dia, 9 horas da manhã, sentindo contração e perdendo sangue, ela fazendo toque em mim de 3 em 3 horas. Eu dilatei só até o 3º centímetro. O toque tem que ser feito a cada 4 horas no mínimo, tá bom? Só relembrando. Esse sangue que ela perde, provavelmente é um sangue do colo, tá? Do colo afinando. E às vezes traz uma cólica, não é a dor lá atrás, quando a gente diz na lombar, no osso sacral, mas uma cólica, ele é proveniente do colo afinar. E às vezes tem colo que afina e sangra, a borda de colo vai saindo. Mas ela já tá numa fase de latência, né? Então ela vai falar, acho que ela falou agora que tem dilatação mínima de latência. A fase latente ela pode dias, horas ou semanas. Então, quanto ao tempo, tá dentro do esperado do que é fisiológico, entendem? Mas lógico, isso não tinha que estar assim, dessa forma. Que é muito pouco. E ela só aplicando Buscopan. Ela não colocou um comprimidinho que ajuda a dilatar, porque segundo ela não estava na hora do meu bebê nascer, né? Eu só estava tendo contração de treinamento, segundo ela, perdendo sangue. E aí, gente, eu fiquei a noite toda sofrendo muita dor mesmo, estava suando frio, porque a dor é difícil, né? E aí eu comecei a sentir muita dor na barriga, porque na hora que eu sentia o bebê fazer força pra descer, que eu perdia esse sangue, gente, era uma força muito forte, que eu sentia uma pressão pélvica, sabe? Realmente eu sentia uma coisa funcionando pra baixo, tentando sair, mas não tinha como sair. E aí, quando foi a Provavelmente isso é colo grosso. O corpo faz contração, mas o colo ainda tá grosso, ele não vai dilatar. O colo de útero precisa afinar para dilatar. Por isso a gente fala tanto sobre afinar o colo ainda na gestação, para que isso aqui não aconteça. Por isso é importante afinar colo de útero na gestação. Eu sempre falo com vocês. Porque se o corpo resolver fazer contração, aumentar a ocitocina, trazer pico de ocitocina, que é o hormônio principal do trabalho de parto, o seu colo já está fino, a gente não fica num caso desse, que é contração. O bebê já está solicitando o colo, empurrando, mas o colo ainda está terminando de afinar. Troca de plantão, 7 horas da manhã foi a troca de plantão. Pra honra e glória do Senhor, o médico que foi a pessoa que trocou de plantão era aquele anjo que me atendeu na outra semana que eu tava de retimia. Quando ele pegou a minha ficha, ele foi lá, fez o toque em mim e falou, você não tá com dilatação? Qual horário que você entrou aqui? Aí eu contei tudo, o horário que eu entrei, a dor que eu tava sentindo e tudo mais. Ele achou um absurdo, ele disse, por que a doutora não fez cesárea em você? Se você não dilatou, isso nem tá na hora de nascer, você tá perdendo sangue, né? E o que eu ia falar? E detalhe, né? O não tá na hora de nascer. A partir das 37 semanas, o bebê já não é considerado prematuro, né? E se o corpo dela tá dando sinais, acho que ela queria, a médica realmente queria que ela chegasse às 42, o que não tem nenhum sentido. Nem a OMS, nem o Ministério da Saúde orientam a esperar chegar a 42 para uma cesariana. Chegou em 41 de parto, vai ao hospital, direto na maternidade, no pronto-socorro mesmo, no pronto-atendimento, e optou pela indução ou pela cesárea. É isso que a gente tem regulamentado. Esperar as 42 enfim. Falar, nada, né, gente? E aí ele me levou e falou, olha, vamos fazer uma cesárea agora em você. Aí me levaram pra dentro, foram 2 médicos que fez a minha cesariana. E aí, gente, na hora que eu tava na mesa, né, pra fazer a minha cesárea, eu vi que os médicos estavam com muita dificuldade de tirar a bebê de mim. O que aconteceu? Maria fez muita força a noite toda pra sair, ela tava encaixada e ela ficou fazendo força pra ela sair. Porém, eu não tive dilatação, não tive passagem, né? Não existe falta de passagem, tá bom? Existe um trabalho de parto que não evolui, ou que demora a evoluir, ou que um corpo que produz menos hormônio do que precisa para evoluir, ou um caso como esse do colo, que ainda tá bem grosso, que ainda tá afinando. E é assim mesmo, e demora, gente. A fase de latência, eu sei que é difícil, mas é fisiológico que a fase latente demore. Tem gestante que tá desde 32, 34 semanas com 2 centímetros de dilatação e não evolui. Vai evoluir no dia que o corpo decidir. A fase de latência pode demorar, mas não com esse nível de dor. Ninguém precisa passar por esse nível de dor e sofrimento, já com sangramento, e ainda mais depois do que aconteceu. Porque depois do que aconteceu, desse quadro com a ultramal e ela precisar do desfibrilador e trouxe a desritmia, muito menos, sabe? Eu já acho que nesse momento que isso aconteceu, talvez trazer a cesariana já fosse o mais seguro, né? Porque o ritmo cardíaco dela não voltou ao normal, a gente já tem um sangramento contínuo. Muita gente que não tem a dilatação pra que o neném saia, pode fazer o trabalho de parto que for, que não vai ter a passagem, né?
mesmo que o neném esteja encaixado. E foi o que aconteceu comigo. Só que a médica disse que não estava na hora do bebê nascer. E eu fiquei sofrendo. E, gente, na hora que ela ia fazer o toque, vocês não têm noção da agressividade que ela ia fazer o toque. Não era um toque normal, sabe? Era como se ela estivesse dando um soco, uma agressividade. Ela olhava a gente com um certo desprezo, achando que a gente estava lá porque a gente queria. E a gente estava lá porque a gente precisava, porque a gente estava sentindo dor, porque a gente não sabia o que fazer. Tem tanto profissional assim por aí. Gente, tem profissional de todo tipo que pensa que a gestante tá lá, tá fazendo show, tá gritando e tá chamando. Quem é que vai pro hospital porque quer? Né? Mas infelizmente são pessoas desumanizadas. Né? Graças a Deus que chegamos aí a um plantão que me parece ser um pouco mais humanizado, né? Vamos entender o que aconteceu. Mas quando ela fala que os médicos precisaram fazer ali uma força, durante a cesariana, mulheres que já passaram pela cesárea vão lembrar, vão se recordar. Quando eu tenho uma gestação que seguiu até o final, quando eu não tenho parto prematuro, por nenhum motivo, nenhum risco, nada disso, e eu tenho uma cesariana, eu tenho um bebê que encaixou na pelve é osso. Então é natural que eles precisem retirar o bebê dessa pelve encaixado e fazer uma manobra para facilitar a saída do bebê. Na cesariana, a melhor saída do bebê é também com a cabecinha, puxando a cabeça. Então imaginem só, se o bebê tá cefálico, a cabeça já tá voltada para a vagina. Só que a cesárea, ela acontece aqui abaixo, um pouquinho mais abaixo do umbigo. Eu preciso rotacionar esse bebê para que ele traga a cabeça para cá. Vocês conseguem entender? Eu não sei se assim fica claro explicar para vocês. Por isso, durante a cesárea, tem gestante que sente, por exemplo, alguém mexendo, a maca mexe um pouco na maca. Não é porque é uma violência, mas é porque às vezes o bebê tá tão encaixadinho na pelve e ele precisa ser desencaixado para sair, fazer a primeira saída também cefálica com a cabeça. O ideal é que a cabeça saia primeiro também na cesárea, assim como no vaginal. Então, é normal que na cesariana a gente tenha manobra. Só que, poxa, eu nunca assisti uma cesárea, eu nunca fui a uma cesárea, eu posso assustar a primeira vez que eu vejo, sem saber que isso é normal. Mas na cesárea, algumas mulheres podem sentir mexendo o corpo, acompanhar a cesárea e assiste, pode estranhar. Mas é uma manobra feita para trazer o bebê para a melhor posição para saída mesmo ali pela barriga, entendeu? Né? E aí, na hora que esses médicos estavam conversando, eles disseram assim, é um absurdo deixar uma menina, uma moça que já teve uma cesariana, sofreu uma noite toda, sendo que ela não teve passagem e tudo mais. Eu tava exausta, gente, eu tava cansada. Quando o médico trocou de plantão, eu tava tão cansada que na hora que o médico foi falar comigo, eu não tinha força de responder. Eu tava no limite, parecia que tinha um caminhão passou em cima de mim, eu tava passando mal, eu tava fraca, sabe? Nossa, gente, eu não desejo isso pra ninguém. E aí eu vi que eles estavam com muita dificuldade de tirar a Maria, até que um deles falou que a Maria estava presa, porque a Maria fez tanta força para descer na minha pelve que ela ficou presa na pelve, a cabecinha dela. E aí na hora que eles faziam força para tirar ela, eu sentia eu balançar, mesmo com cesárea, meu corpo balançava na cama para tirar a Mariazinha. Na hora que tirou a Maria, gente, aí passou um filme na minha cabeça. Aí a gente vai pro parto da Radassa. Quando eu estava de 32 semanas, tive uma infecção urinária. Fui pro hospital público, o médico disse, talvez você está... Então, aqui terminamos, acho que o parto da Maria, agora a gente abre o parto da Radassa, né? Uma infecção urinária. Você volta para casa e amanhã você procura o posto da sua casa para fazer o exame. Olha só a capacidade da pessoa que faz um juramento de vida. Você chega lá grávida, passando mal, sentindo dor, e você fala, talvez você esteja com uma infecção urinária. Eu volto para o posto. Enfim, no outro, passei mal a noite toda, quando foi no outro dia, fui no posto, não tinha médico para atender, então eu voltei pro hospital. E aí, nesse dia era esse anjo que me atendeu da Maria também, esse mesmo médico maravilhoso, que é um anjo de Deus naquele hospital. Ele falou, eu falei com ele, eu tive aqui ontem com muitas dores, porque a situação. Ele falou, mas por que o médico que estava aqui não exame de urina pra ver se você tava com infecção, porque uma grávida sentir dor não é normal. E eu falei, não sei, doutor. Ele falou, vamos fazer agora um exame de urina e vamos ver o que tem aí. Fizeram o exame de urina e realmente eu estava com infecção. Ele disse, ó, você vai ficar internada pra tratar essa infecção aqui, porque ela já tá lançada e você tá grávida, e isso não pode. Arrumou um quarto pra mim e me internou. Ali eu cuidei da minha infecção durante 6 dias. No 7º dia, o médico passou e disse que ia me dar alta, porque o tratamento já tinha acabado, mas que ia fazer uma ultrassom antes pra ver como é que tava o bebê. E aí, quando foi fazer a ultrassom, descobriram que eu tinha perdido todo o meu líquido amniótico pelo xixi. Saiu pelo xixi, porque não estourou bolsa, não fez nada. Então, o Radassa teve que ser operado às pressas. Aí eles disseram, você vai fazer uma cesariana agora, eu estava de 32 semanas, tá? 7 meses. Você vai fazer uma cesariana agora, porque o seu neném está sem líquido amniótico na boquinha, né? Só tem líquido amniótico no narizinho e na boquinha. E aí fizeram a cesariana em mim, com muita pressa. Eu não vi o rosto da Radassa, né? Ela nasceu e já foi direto pra UTI. E assim, gente, como era a minha primeira gravidez, eu não sabia que nada estava acontecendo. As enfermeiras falavam comigo assim, é procedimento padrão, é procedimento padrão. E pra mim era procedimento padrão, sabe? E ninguém me contou nada, sabe? Então eu fui pro quarto, aí eu perguntei onde ela tava, eles falaram assim, não, é procedimento padrão, ela foi pra incubadora e tudo mais. Só que não era, né? Porque a Radassa nasceu prematura.
E aí, gente, quando foi no outro dia, que teve a troca de plantão, né, a minha mãe ia trocar de plantão com meu esposo. Então ela foi pra casa pra tomar um banho e meu esposo já tava vindo. E nisso, a enfermeira chegou no quarto e me perguntou se eu queria tomar um banho, porque eu fiquei, né, eu operei nas 7 horas da noite, e aí fiquei a noite toda deitadinha, do jeito que eles pedem pra ficar. E aí quando foi no outro dia de manhã, ela perguntou se eu queria tomar um banho. Falei que sim, aí ela preparou as coisas lá, né, e assim, a primeira levantada é difícil, fiquei um pouquinho tonta e fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu não tava conseguindo tirar o espaladrapo que eles colocaram na minha cesárea. E aí eu pedi a enfermeira pra me ajudar. Eu disse, será que você pode me ajudar? Eu não tô conseguindo. Gente, ela entrou no banheiro, uma arrogância, uma ignorância. Ela pegou o espaladrapo e só fez assim, ó. Puxou, fez aquele barulho. A barriga foi e voltou. No que voltou, ali já começou a sair sangue, eu senti uma dor horrorosa, minhas lágrimas começaram a descer. Pensa, você é o seu primeiro filho, você teve ele, você não viu ele, você está ali pós-operada e vem uma, desculpa a palavra, mas vem uma cavala e faz isso, sabe? Sei que nem todo mundo da saúde é assim, graças a Deus, mas infelizmente tem uns abutres que estão nesses lugares, né? E aí, gente, minhas lágrimas desciam junto com o sangue, porque a dor era terrível. Aí eu saí do banheiro, fui pro quarto com muita dificuldade, e ela gritando comigo, me chamando de mole, falou que eu tava fazendo escândalo, e não sei o que tem aí. As outras pessoas que estavam no quarto gritou com a enfermeira, e uma das mães que estavam acompanhando uma outra moça que tinha ganhado o neném, falou com a outra enfermeira que não queria que aquela enfermeira atendesse aquele quarto porque ela tinha feito isso comigo. E aí, gente, depois depois o médico passou lá, perguntou se eu queria ver a Radassa, e aí que eu fui ver onde a Radassa tava mesmo. A Radassa tava na UTI, entubada, ela não conseguia respirar sozinha, ela tava toda entubada. Eu nem vi o rostinho da Radassa, gente, ela tava com uma faixa no olho, ela tava cheia de fios, né, colados nela, assim, várias coisinhas na veia dela, enfim, muito triste. E aí eu tive alta, não pude trazer a Radassa, ela ficou 7 dias na UTI, foi, assim, uma dor bem triste. E aí, quando eles pegaram a Maria, não me mostraram a Maria, disseram, procedimento padrão, veio um filme, sabe? Eu falei, nossa, eu vou passar isso tudo de novo, sendo que a Radassa foi porque ela nasceu antes do tempo, mas a Maria tava com peso bom, a Maria tava no tamanho bom, por conta de quê? Que ela demorou a sair da barriga. Por que que... Primeiro, a perda de líquido provavelmente foi uma desidratação por causa da infecção urinária, né? Já estava bem avançada. E aí, a gente pode ter sim quadros de desidratação. Por isso é importante, ao menor sinal de infecção, não só urinária, mas ao menor sinal de vaginose, por exemplo, às vezes a candidíase, tratar, buscar entender. Bruna, mas eu acho que não é nada, mas por desencargo. Vai até o hospital, faz a coleta. Porque infecção, primeiro, né, naturalmente a infecção ela já tem risco maior de um parto prematuro se a gente não trata essa infecção. Se tratar, tá tudo bem, segue a gestação. Mas quando a gente não trata, às vezes nem sabe que tem gestante que tem infecção silenciosa. Ela sobe e rompe bolsa. No caso dela, ela se avançou, prolongou, trouxe a desidratação e por isso o parto foi necessário. Bruno, tem líquido na boca e no nariz. O bebê, ele engole líquido, então é normal o líquido na boca e no nariz. Só que ela perdeu todo o líquido ali, desidratou. E realmente, quando a gente tem um bebezinho que precisa de suporte urgente, o UTI, ou respirador, ou berço aquecido, nesse caso foi correto para salvar, né, a vida da Radassa. Mas no caso da Maria, é isso que a gente quer entender, e é isso que eu acho que ela também quer entender. Por quê? Bebê bom, bebê com peso bom, com crescimento bom, estava na idade gestacional adequada, não houve perda de... não houve nada. O ideal seria, assim que ela nascesse, mostrar a mãe, faz ali os procedimentos necessários e traz de volta para ficar já ali com a mãe, mesmo no término da cirurgia. O médico falou isso, ele falou, ela tá com um pouquinho de dificuldade de entrar, porque ela demorou, o parto foi demorado, mas por quê? Por causa dessa médica, sabe? Minha filha poderia ter nascido com algum problema, sabe, pelos 2 médicos. O primeiro que me aplicou aquela injeção e depois o tratamento dessa, sabe? Gente, essa injeção, essa medicação, que não foi nem injeção, né, foi via endovenosa, foi provavelmente a causadora de tudo que veio acontecendo depois, entende? Tô falando assim, não, fisiologicamente, né, lógico, a desumanização não é culpa da injeção. A injeção foi fruto de desumanização e negligência. Mas fisiologicamente, foi o ponto de partida de tudo. Eu não quero chorar, tá, gente? Eu não vou chorar nesse vídeo. Eu falei que não ia chorar. Tá, eu tô aqui pra passar força pra vocês, não pra passar tristeza, tá? Mas tá tudo bem chorar também. Às vezes a gente fala, chora e coloca pra fora. Isso ajuda muito. Bom? E aí, gente, o que aconteceu? Me levaram pro quarto, e aí na hora que eu cheguei no quarto, minha mãe tava lá me esperando. Aí no olhar da minha mãe, eu já vi aquele olhar assim de preocupação, porque ela disse, onde está a Maria? Aí eu disse, mãe, eles disseram que é procedimento padrão, ela não tá conseguindo respirar sozinha. Gente, no olhar da minha mãe, eu vi assim, aquele sentimento de preocupação, de medo de reviver tudo de novo. E ali, gente, eu entrei pra aquele quarto e comecei a orar em pensamento, sabe?
a enfermeira falando comigo, minha mãe falando comigo, eu não tava ouvindo ninguém. No meu pensamento eu só falava assim, Deus, vai de encontro a Mariazinha. Não deixa passar de novo o que eu passei com a minha Radassa. Por favor, meu Deus, restaura a vida da saúde da minha filha. Não foi por nossa culpa. E, gente, eu não tenho mágoa dessa médica, sabe? Eu olho pela vida dela para que Deus possa abençoar que ela não faça isso com outras pessoas, sabe? Porque é muito triste, angustiante e humilhante o que eles fazem com a gente, sabe? E aí, gente, eu saí, e aí quando passou um tempo, minha mãe veio feliz, sorrindo, toda alegre, e falou assim, a Maria tá bem, não tá respirando, daqui a pouco vou trazer ela pra você conhecer. Aí trouxeram a Mariazinha bem gordinha, bochechinha gordinha, já colocaram ela no meu colo, assim que ela veio no meu colo, já sugou meu peito da primeira vez. E assim, foi uma felicidade imensa. Então, assim, apesar de tudo, graças a Deus, as duas têm muita saúde. Vou deixar uma foto das duas aí pra vocês que não conhecem elas, a Radassa e a Maria. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem. Ai, meu Deus, gente. Ai, titia. Graças a Deus, a Radassa passou pelo que passou. Ela, quando teve alta do hospital, a gente ela veio pra casa com 1,8 kg. Bem pequenininha, não tinha nem como pegar ela no colo. Eu tinha que ensinar ela a mamar pra não perder peso e voltar pro hospital, sabe? Foi bem doloroso. A gente tinha que ir no hospital todo dia fazer pesagem pra ela não voltar pro médico. Eu lembro que eu ficava noite apertando meu peito na boquinha dela, só pra engolir mamar e não perder peso. Então foi bem doloroso, sabe? E depois veio a Vitória com a Maria já veio bem, graças a Deus, mas esses maus tratos que eu passei no hospital foi aprendizado, sabe? Que você não pode deixar isso acontecer, você tem que procurar os seus direitos, sabe? Se eu pudesse voltar no passado, esse médico me aplicou esse remédio, eu tinha buscado meus direitos contra ele, sim, porque eu cheguei lá com dores, eu estava grávida, eu estava próximo de ganhar o meu bebê, e ele me aplicou um remédio que não é enviável para grávida, sabe? Isso me doeu bastante depois, porque assim, gente, na hora que você tá passando aqui, você não pensa, você só pensa no seu filho, que você quer salvar o seu filho, se salvar, e você não pensa nisso, mas tem que pensar, a gente não deve negligenciar isso para que outras pessoas não venham passar isso, sabe? A Maria Clara podia ter nascido com vários problemas por ter ficado sem oxigênio na barriga, por ter feito força a noite inteira para sair da barriga da mãe. A Serasa ajuda. Sabe? Gente, eu fico pasmada como que as pessoas podem ter coragem de fazer isso, sabe? São vidas que estão ali dentro, né? Não é qualquer coisa, é vida, é vida. E Mariazinha fez força a noite inteira, a gente foi um sofrimento árduo mesmo, de verdade. Eu lembro que a minha avó ligou no período da noite pra saber como que eu tava, e quando minha mãe contou pra ela, ela começou a orar em casa, porque aquela situação era muito angustiante, né? E na hora que o médico disse que ela nasceu com dificuldade de respirar, porque ela passou da hora, porque ela tava fazendo muita força pra vir ao mundo, aquilo me doeu de uma forma, assim, muito grande. Mas graças a Deus, tudo são fases, tudo passa, hoje elas estão aí lindas, saudáveis, foi a melhor coisa da minha vida, eu nasci pra ser mãe de verdade, sabe? Não tem sentimento melhor, quem é mãe vai saber. E eu tô fazendo esse vídeo, como eu disse, pra te encorajar, pra você ser forte e saber que você tem direito sim, pra não deixar ninguém fazer você de boba, pra ninguém te maltratar, porque pode ser SUS sim, pode ser público sim, mas tem que ter respeito, tá? Então busque sim os seus direitos, busque se informar, se informe do seu parto, do que é certo, se você quer um parto normal, se informe do seu parto, veja o que é certo de fazer, veja quais são os procedimentos certos, para que quando você chegar no hospital, se você vê que estão fazendo alguma coisa errada, você já entrar com os seus direitos, tá? Então busque saber, não vá como eu, não busquei informação e fui, porque na época eu não tinha informação, eu nem conhecia o YouTube, não tinha isso, gente. Então, a gente aprendeu com a vida, mas esse vídeo é pra te encorajar a cuidar de você, a cuidar do seu bebê e saber, sim, se defender de coisas assim que acontecem, infelizmente ainda acontece, né? Então busque informação, não deixe de se informar pra você ser uma gravidinha sábia e no momento que o seu filhinho ou filhinha quiser vir ao mundo, você já vai com consciência do que é certo e do que é errado, pra não deixar ninguém te maltratar e pra não deixar que nada afete a sua gravidez aí e o nascimento tão esperado do seu bebê, tá bom? Mas esse foi o meu relato, né? Gente, vamos lá. Primeiro, muito obrigada, Fran, por ter aberto o seu relato, ter tornado ele público, né, para que ajude outras mulheres. Para nós é muito valioso ouvir o seu relato. Eu espero do coração que você tenha sido curada dessa dor, de tudo isso. Se não foi, que Deus a cure, em nome de Jesus. Espero que você tenha tido uma rede de apoio incrível e, pelo que eu entendo, que o teu esposo são pessoas próximas a você, são pessoas, inclusive a sua mãe ali, quando você passou mal, ela até foi uma das pessoas que falou. E eu faço das palavras da Fran as minhas agora, mais uma vez. Busquem o direito de vocês. Vocês podem denunciar no 136, que é o Disque Saúde, até mesmo no 180, que é o telefone, é o número para violências contra a mulher. E isso também, dependendo do que acontece, pode se enquadrar. Ouvidoria do
hospital, denúncia na ouvidoria, denúncia na defensoria pública, denúncia na delegacia. Aqui a gente não tá falando só de violência obstétrica, mas negligência médica, tá bom? Fran, um grande beijo a você, parabéns pelas tuas meninas, parabéns pela tua resiliência, tua força. E fico tão feliz e grata por ver o teu relato aqui, podendo auxiliar outras mulheres. Grande beijo a cada uma de vocês e até o nosso próximo vídeo.